Deus tem um plano para cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá o leito, e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia, e as ondas ouve o seu mandar, e as aves em seus rumos lhe obedecem, e o seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida, e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, mas tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho Ele entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Aleluia, louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz nessa noite por estar
com os irmãos, revendo essa família querida. Louvo a Deus por este momento. Sinto-me emocionado por estar aqui, mas é bom estar aqui. Esse lugar é abençoado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe sua vida, sua família e sua parentela. Louvado seja Deus. Só quero recapitular o versículo da palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Cícero, que nos formulou o convite para estar aqui. Com permissão do pastor Calção, que está presente. Estou contente do irmão Antônio, que nos encontra aqui, conhecendo o pastor. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 10. Aleluia. O versículo 11, que é o versículo que foi escolhido como tema desta campanha. Deixa eu colocar os olhos aqui, porque a gente vai ficando assim, mas o tempo vai passando, a gente vai se conhecendo um pouquinho. Até comprei uma Bíblia gigante, mas mesmo assim você vai ler melhor, né? Diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, já foi feita a oração desta noite. Louvado seja Deus. Nós queremos falar rapidamente a palavra de Deus, não seria demorado. Louvado seja Deus. Quando lemos, meus irmãos, o livro de Daniel, nós encontramos lições preciosas para a nossa vida através desse homem de Deus. Daniel, ele foi um cativo de Babilônia, levado por Nabucodonosor, mais ou menos no ano 605 a.C. Ele foi levado quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez, primeira invasão. Levou vários jovens, um grupo de judeus para o cativeiro babilônico. E dentre aqueles cativos estava Daniel. Segundo o relato, Daniel tinha na época cerca de 16 anos, era ainda um adolescente, quando foi levado para o cativeiro babilônico. Mas mesmo assim, não importa a idade, a sua vida com 16 anos, mais ou menos, é o que diz alguns escritores. Mas mesmo com 16 anos, o adolescente sabia separar as coisas. Mesmo adolescente tinha propósito com Deus. Afinal de contas, o apóstolo São Paulo disse que o jovem, ele tem condições de servir a Deus melhor do que o casado. Porque o jovem tem disposição, tem tempo suficiente para buscar, se dedicar mais a Deus. Enquanto o casado tem as ocupações da família. E Daniel, ele tinha na cerca de 16 anos, levado para uma terra distante, para uma nação pecadora, idólatra, corrupta, enfrentou dificuldades. Mas nós vemos na vida de Daniel uma luz a brilhar no meio das trevas, levado para a Babilônia por permissão de Deus, para fazer a diferença naquela terra. Mesmo como adolescente, mas a sua luz brilhando. Isso aqui fica um incentivo para os jovens e adolescentes dos nossos dias, né? Não perder o foco, não perder o brilho. Seja onde você estiver, não perder o brilho. Seu diferencial, sua luz a brilhar. Daniel chegou em Babilônia, ele foi provado e foi levado a se envolver com os outros judeus e com os babilônicos.
Havia uma determinação que o rei, quando escolher varões daqueles que foram cativos, porque o rei queria que alguns dos judeus fizessem parte do seu reino. E foram escolhidos então esses varões, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dentre todos que foram levados, esses 4 destacaram, foram escolhidos. E eles tinham que participar das iguarias do rei, comer a comida do rei, tomar o vinho que o rei tomava, enfim. Iam ser preparados, treinados, instruídos para estar diante do rei. Mas Daniel, ele como um moço crente, temente a Deus, que honrava o seu Deus, conhecedor da lei de Deus. Dá a entender que ele conhecia muito bem o Velho Testamento, a lei de Deus, Deus deu a Moisés, do tocante às iguarias, às comidas, às coisas consagradas aos ídolos. E ele veio naquela nação, naquela terra onde ele estava. Tudo era diferente do que ele estava acostumado em Jerusalém. Mas Daniel, em toda a sua vida, ele viveu ali cerca de 90 anos, mais ou menos. Então, dos 16 até os 90, 95 anos, mais ou menos, foi o tempo que ele esteve lá em Babilônia. O seu testemunho sempre foi agradável. Sempre pautou a sua vida na palavra de Deus, em temer a Deus, em honrar a Deus, a ponto de Deus fazer quebrar o silêncio do céu por 2 vezes, para chamar Daniel de homem muito desejado, homem muito amado. Vemos na vida de Daniel, meus irmãos, uma vida de submissão a Deus. Vemos na vida de Daniel uma vida de brilho, de triunfo nas provações. Levado numa terra distante, um povo diferente do seu povo, com costumes diferentes, aonde foi provado, mas sempre triunfou em meio às provações. Nada ofuscou a luz que havia nele, nada conseguiu barrar ele dos seus propósitos com Deus. Logo quando enfrentou lá o problema que tinha que comer as iguarias do rei, logo ele acendeu no seu coração um propósito com Deus. Veja que Deus trabalha. Aqueles que querem honrar a Deus, querem agradar a Deus, Deus luta por estes. Deus abre caminhos. Deus facilita as coisas para que o seu propósito seja honrado. Aleluia. No versículo 8 do capítulo 1 diz que Daniel acendeu no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem tomar o vinho que o rei tomava. Foi difícil, foi, porque o chefe dos eunucos que cuidava deles tinha muito temor do rei. E quando Daniel foi então ao rei, às penais, para que dispensasse eles de comer a comida do rei, tomar o vinho que o rei bebia, e criar, dar a eles água e legumes, o chefe ficou preocupado, disse: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso com vocês, e vocês ficarem com semblante diferente, não acompanhar os outros jovens no tratamento que será feito, a minha cabeça vai rodar. Eu não posso fazer isso. Mas Daniel conversou com um jeitinho com ele, Deus usou aquele homem, ele cedeu, disse: tá bom, prova, faz um teste conosco, somente 10 dias. Se durante 10 dias você notar que a gente não estamos ficando magro, desfigurado, raquítico, né? Não estamos acompanhando o desenvolvimento, você então muda a nossa comida. Mas Deus estava no negócio, era um propósito de Deus. 10 dias se alimentando a comida, comendo água, legumes, tomando água, e Deus abençoando,
Deus honrando. Durante os 10 dias passaram, foram vistos pelo chefe, viu que o semblante estava mais bonito do que os outros mancebos. Aí foi quando então o chefe dos eunucos aceitou aquela proposta. Realmente, durante todo aquele tempo do treinamento, eles foram ali preparados. Durante aqueles 3 anos que deviam ser criados, eles ficaram ali comendo legumes e tomando água. Quando chegou o dia de se apresentar diante do rei, estavam mais formosos, mais bonitos, superior à sua beleza, seu aspecto, o seu semblante estava diferente dos outros moços, porque Deus estava com eles. Aleluia. Então ele fez um propósito com Deus, e Deus honrou aquele propósito. Deus sempre honra propósito. Quando o propósito é para glorificar o nome dele, Deus honra. Você pode estiver aonde você estiver, Deus vai usar alguém para facilitar as coisas, para que o propósito do seu coração em honrar a Deus e obedecer a Deus seja cumprido. E Deus trabalhou. Nós vemos então Daniel, o que levou Daniel a ser um homem chamado por Deus de muito amado, muito desejado. A sua vida de submissão, a sua vida de obediência a Deus, a sua vida dedicada à oração. Quando eu falo em oração, minha boca se enche de gozo. Essa palavra oração, porque eu sinto prazer na oração. Isso é uma coisa que eu sinto prazer em me colocar de joelho diante do grande Deus. Me esqueço que o mundo existe quando eu me prostro diante de Deus. Oh, decanto e alabai. É tão bom falar com Deus. Não tem coisa melhor. Não tem momentos mais preciosos do que os momentos que você se dedica a orar a Deus, a falar com Deus. E parece que o hobby de Daniel era orar, era buscar a Deus, a enfrentar as dificuldades, porque era dificuldade, era provação. Gente, um povo estranho, diferente, com costumes diferentes, sendo pressionado, sendo observado todos os dias, difícil. Mas ele conseguiu ultrapassar todas as dificuldades. Deus foi criando um meio, preparando condições para que o seu propósito na vida de Daniel fosse cumprido. Deus deu graça diante do chefe dos eunucos, e tudo foi conduzido de acordo com a vontade de Deus. Provado, mas não destruído. A sua luz nunca apagou, sempre esteve brilhando, a ponto de alguém olhar e começar a observar a diferença, e começar a enciumar, porque ele era diferente. Começou a ser o judeu, o moço, aquele moço agradável, e o rei começou a se afeiçoar de Daniel pelo seu testemunho, pela sua conduta, pela sua fé. Tudo que ele fazia era diferente, glorificava a Deus e causava admiração. Sempre chamava a atenção de alguém. Aleluia. A ponto de causar ciúmes, causar inveja. A ponto de alguém se reunir lá e começar a observar, e começar a acusar e tramar situações mais complicadas para ver o fim e o término da jornada de Daniel. Mas nada disso o dificultou, porque a oração, meus irmãos, na oração você vence. A oração move a mão de Deus. Quando você ora, o diabo pode vir por um caminho, mas você ora e ele volta por 7 caminhos, está em retirada. Você, o crente que ora, cumpre-se o Salmo 91. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, louvado seja Deus. Mesmo que passe por situações mais difíceis, mas sempre o cristão sempre está olhando com os olhos da fé.
Ele vê as circunstâncias, as dificuldades, as provas que lhe sobrevêm como um prelúdio de uma grande vitória, de uma grande bênção de Deus. Você vê Daniel, um homem submisso, um homem triunfando em meio às provações, um homem que o próprio Ezequiel, no capítulo 14, versículo 14, faz menção de Daniel, quando fala do castigo de Deus sobre Jerusalém. Se não houvesse ali um arrependimento do povo, se voltasse para Deus, Deus iria derramar o seu castigo sobre Jerusalém. E o profeta faz menção que se tivesse no meio de Jerusalém 3 homens que são citados pelo profeta Ezequiel, homens que Deus deu testemunho da sua vida de retidão, da sua fidelidade. Lá no princípio, Noé, no meio de uma geração pagã, corrupta, perversa, onde o pecado tinha crescido de uma maneira terrível, que gerava mal diante de Deus. Mas Deus olha lá do céu e olha naquela geração corrompida e observa a vida de Noé. Diz que Noé andava com Deus, Noé temia a Deus. E Ezequiel dá testemunho que se Noé tivesse no meio de Jerusalém, se não houvesse um arrependimento do povo, Noé, com a sua retidão, com a sua vida justa, salvaria somente a sua alma. Todavia não impediria que o castigo de Deus fosse derramado sobre Jerusalém. O profeta também fala de Jó, outro homem que foi provado também. Deus desafiou o diabo, depositando a sua confiança em Jó, confiando que Jó jamais ia negar o seu nome, a sua fé. E o profeta faz menção de Jó, que se ele estivesse no meio de Jerusalém, com a sua vida de retidão que ele teve, salvaria somente a sua alma, não pouparia o juízo de Deus sobre Jerusalém, se o povo não se arrependesse. E depois o profeta cita Daniel, 3 homens que são citados pela sua vida de retidão que tiveram diante de Deus, mesmo vivendo em tempos difíceis, no meio de um povo difícil, mas todavia mantinham-se uma vida de retidão diante de Deus. E o profeta disse que se Daniel tivesse lá no meio de Jerusalém, Noé, Jó e Daniel, esses 3 homens, diante do juízo de Deus, ele salvaria somente as suas almas, as suas vidas, mas não ia impedir a sua vida de retidão e Deus derramar o seu juízo sobre Jerusalém. Então são 3 homens que Deus dá testemunho pela vida de retidão que eles alcançaram diante de Deus. Foi fácil ou não foi fácil? Paulo diz que aquele que quer viver piamente em Cristo padecerá perseguições, aflições. Todo aquele que quer servir a Deus fielmente enfrenta provações, dificuldades, aleluia, mas consegue vencer. Dentre os mancebos, meus irmãos, lá em Jerusalém, esses 4 foram destaque. Daniel deu a ele sabedoria em sonhos, em visões. Foi honrado por Deus até chegar primeiro-ministro em Babilônia, colocado diante do rei. Caminhou ali cerca de 70 anos. Foi a sua estadia lá em Babilônia. Cerca de 70 anos sem macular as suas vestes, sem negar a sua fé, honrando o Deus que ele servia, aleluia, dando testemunho da sua retidão diante de Deus. Um homem que sabia se humilhar diante de Deus, confessar o pecado. Quando ele começa no capítulo 9, quando estava chegando o tempo deles retornar para a terra novamente de Jerusalém, ele se coloca diante de Deus e começa a orar a Deus.
tempo que o Senhor determinou para ficarmos como cativos já está chegando no final. E ele começa a orar e começa a confessar o pecado dele, da nação de Israel, e pedir a Deus que se intervisse, tivesse misericórdia, que retornasse eles de volta para Jerusalém, porque o tempo já estava chegando, os 70 anos de cativeiro já estavam sendo vencidos. Ele começa a se humilhar e falar com Deus, e aquilo chama a atenção dos céus, aquilo comove o coração de Deus. Ele entra ali no propósito com Deus de 21 dias de oração, sem comer, sem beber, orando a Deus, porque queria receber de Deus, entender as visões de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. É quando ele está aqui no capítulo 10, de joelho, orando a Deus. Não sei quanto tempo eu já estava aqui ali orando a Deus. Quantos dias já fazia que ele estava orando, quando recebeu a visita desse ser angelical, que por ordem divina vem até Daniel e o chama de homem desejado, homem muito amado. As suas palavras comoveram o céu. Suas palavras revolucionou o céu, o trono de Deus, incomodou o Deus no seu trono. Deus não resistiu, deixá-lo sem resposta, e enviou um anjo para lá, para falar com Daniel e lhe animar, porque ele estava já desfalecido ali fisicamente. E ele recebe a visita do ser angelical, e chega e diz: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que começaste a aplicar o teu coração a falar com Deus, tuas palavras são ouvidas, tua oração tem chegado diante de Deus como incenso agradável a Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Isso é eterno. Qual é as palavras de Daniel aqui, que ele levou Deus a enviar o ser? Ele estava aqui se humilhando, confessando o pecado, se humilhando. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deus humilha o exaltado, mas exalta o humilhado. E aqui estava Daniel se humilhando. Oh, eu sinto Deus. Aleluia. O homem se torna grande diante de Deus quando ele se ajoelha perante o Deus do céu. Aleluia. Ele torna-se grande. Daniel foi um grande homem na terra, respeitado, considerado, temido, honrado pelo rei, reconhecido que Deus era na vida dele. Foi um grande homem na terra, mas também foi um grande homem no céu. Diante de Deus, foi um grande homem pela sua vida de retidão. Aleluia. Pela sua vida de obediência. Deus o chama de homem desejado. Sabe que Deus deseja pessoas assim. No capítulo 22 ou 30, 22 de Ezequiel, nós encontramos que Deus ele procura na época do profeta Ezequiel ali. Deus procura um homem que se colocasse diante dele, se colocasse na brecha para orar, para interceder pela terra, e diz: a ninguém achei. Eu busquei dentre eles um homem que se colocasse diante de mim. Durante
na época do profeta Ezequiel. O povo não queria nada com Deus. E Deus procurava um homem só, que se colocasse diante de Deus para interceder pela terra. Diz: a ninguém achei, a ninguém encontrei. Lastimável, não é lástima Deus procurar dentro do seu povo um homem que tivesse preocupação com Deus, que buscasse a Deus. Diz: a ninguém achei, nenhum. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Deus diz: nenhum achei, não encontrei um que se colocasse diante de mim para interceder por esta terra. Louvado seja Deus. Sabe, meus irmãos, todo dia Deus espera ouvir a sua voz. Todo dia Deus espera um momento seu com Ele. Deus se preocupa com isso. Deus se preocupa tanto que lá no princípio, quando o homem pecou e começou a fugir de Deus, esconder de Deus, porque todo dia Deus se apresentava no jardim, conversava com Adão, Adão conversava com Deus. Havia uma intimidade, uma comunhão perfeita. Mas depois que o homem pecou, ele começou a fugir, se esconder de Deus. E Deus sentiu falta naquele momento. Cadê Adão? E Deus vai à procura de Adão. Deus queria ver Adão na sua presença, conversar com Adão, ouvir Adão, aconselhar, orientar. E ele está se escondendo, está fugindo de Deus. Um Deus que tem prazer em ter comunhão com a sua criatura, com o homem que ele criou com as suas próprias mãos. Daniel passou isso, foi depois provado. A história que mais, o texto que mais é lido quando fala de Daniel é o capítulo 6, da sua provação tão terrível que ele passou por ciúmes, por ter propósito com Deus, por ter uma vida de retidão diante de Deus, por ser amado pelo rei, fazer a diferença em todo momento, está sendo diferente. Imagine que lá o rei tinha os feiticeiros, os macumbeiros, os adivinhos, que eram conselheiros do rei. Quando o rei havia dificuldade, ia consultar os seus magos, os feiticeiros, adivinhos. E aqueles feiticeiros, macumbeiros, aqueles adivinhos viram Daniel, que o rei estava mais preocupado com Daniel do que com eles, porque tinha sonhos de Deus, manifestações de Deus, que os seus adivinhos não conseguiam decifrar. Mas Daniel era chamado, ele tinha uma palavra que resolvia, clareava e acalmava o coração do rei. E aqueles feiticeiros começaram a enciumar, dizendo: não, vamos parar com esse Daniel, vamos barrar ele. Agora o rei não chama mais, não é nós que somos chamados mais para falar com o rei, aconselhar o rei, orientar o rei. Agora é Daniel que é chamado. Temos que fazer alguma coisa para parar, impedir. Mas Daniel era um moço que não tinha vício algum, procurando defeito de todos os lados. Eu imagino todo dia se reunir aquele grupo, diz: olha, você vai orar, eu fico atento, vamos ficar observando. Durante o dia, à noite se reunia e dizia: e aí, você encontrou alguma coisa? Algum defeito? Viu ele fazendo alguma coisa errada? Eu não vi. Eu também não vi. Eu também não vi. O outro dia a mesma coisa. Eles se passaram observando. Aí descobriram que ele tem um defeito. Infelizmente chegaram à conclusão: ele tem um defeito sim. Ele ora demais.
Ele só vive orando. Então vamos fazer o seguinte: vamos até o rei, fazer uma proposta para o rei que ele vai aceitar com certeza. Vamos falar para o rei baixar um decreto para que durante 30 dias ninguém faça nenhuma oração, nenhuma petição a nenhum outro Deus. Quem tiver problemas, tiver que fazer alguma petição, tem que vir a ti, ó rei. O rei sentiu bem, ia ser honrado de ficarem como Deus. Ele logo assinou o decreto, selou com o seu olhar e pronto. E o rei jamais imaginava que tudo aquilo era uma emboscada para prejudicar o seu amigo Daniel, que ele tinha um carinho muito grande por Daniel. E foram acusar. O decreto foi baixado, assinado, selado pelo rei. Aí começaram a observar Daniel. Agora, Daniel, quero ver se não pega ele, né? Agora vamos acabar. Quero ver como vai ser as orações. Mas o texto diz que mesmo em meio às dificuldades, durante 3 vezes, de manhã, à tarde e à noite, Daniel se colocava de joelho, abria a sua janela para a banda de Jerusalém e começava a praguejar, reclamar, dizer: Deus, o que é isso? Tu me abandonou, me deixou só, tu não está comigo. Era assim que ele falava, né? Não, diz que Daniel orava e dava graças. Deus, muito obrigado por esta aprovação. Grande Deus. Muito obrigado pelos meus inimigos, pelas acusações que estão vindo sobre mim. Tu me conheces. Eu sei que tudo isso, Deus, é uma honra que virá para mim. Eu sei que tudo está acontecendo é porque a tua bênção está chegando na minha vida. É porque uma grande vitória eu vou receber, porque eu creio que é assim. Ele enfrenta as dificuldades olhando com a visão da fé. Ele não enxerga o tamanho do povo, mas o tamanho do seu Deus. E ele triunfa através da sua fé e alcança a promessa de Deus. Olha o que Deus fez. Às vezes Deus usa o próprio adversário, o próprio inimigo, para se levantar, para te colocar no lugar que Ele quer colocar você. Daniel não podia chegar a ser primeiro-ministro em Babilônia se não passasse pela cova dos leões. José não podia ser o governador do Egito se não passasse pelo presídio. Mardoqueu não podia ser honrado e assentar no cavalo do rei e ser honrado pelo seu inimigo se não ficasse na porta do rei. Aleluia. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Às vezes queremos andar por um caminho que achamos mais fácil, mas Deus leva para um caminho mais difícil. Veja que Israel saiu do Egito, eles podiam entrar na terra em poucos dias, mas Deus fez eles rodar por um caminho mais longo, mais difícil, porque a promessa era colocar na terra que mandava leite e mel, mas não era sair assim, já sair e já entrar. Tinha que passar pelo deserto. Aleluia. Não entraram porque foram infiéis, não honraram a Deus, não glorificaram a Deus. No deserto murmuraram, se levantaram contra Moisés e não usufruíram da terra, porque não souberam honrar a Deus. Mas a promessa de Deus é esta. Então Deus sempre nos leva muitas vezes por caminho que não queremos passar, mas temos que enfrentar e mesmo assim passar, orando, confiando, esperando em Deus e olhando com os olhos da fé. Eu vou sair dessa, esse momento vai passar.
O tempo de cantar vai chegar para mim. O choro dura a noite e toda mais alegria vem pela manhã. O sol da justiça irá raiar sobre a minha vida. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Passou por todo aquele momento. A armadilha que foi preparada para Daniel, quem caiu foram os seus inimigos. Os leões famintos, preparados lá, guardados, reservados lá na cova, sem alimento ali para realmente acabar com Daniel. Não pôde devorá-lo. Os seus próprios inimigos, quando é chamado dentro do rei, depois que tudo aquilo passa, que o rei fica preocupado, os irmãos conhecem a história, vai lá pela manhã, o rei perde o sono durante a noite, preocupado: o que será que aconteceu? Será que o meu amigo Daniel, será que ele está vivo? E pela manhã ele vai lá na cova, brada e diz: Daniel, dá-se um caso do teu Deus, a quem tu serve de vez em quando. Não, dá-se ao caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves. Tem enviado o seu anjo e tem te livrado dos leões. Sim, ó rei, meu Deus enviou o seu anjo e me livrou. O rei manda tirá-lo. Glória a Deus. Leva Daniel para o palácio e agora chama os seus acusadores. Eu creio que quando eles receberam a notícia, a convocação do rei, disse: pronto, o rei vai nos honrar agora. Daniel já era, não existe mais. O rei deve agradecer a nós agora, vai nos honrar pelo decreto que a gente, pela proposta que a gente fizemos, pelo decreto que ele assinou. E mal sabiam eles que os dois estavam famintos para os devorá-lo. Ficaram surpreendidos quando chegaram no palácio, que bateram os olhos lá e viram Daniel do lado do rei. Eles ficaram brancos, ficaram amarelos, vermelhos, mudaram de cor. As pernas do bambiou, estremeceram. Mas é Daniel mesmo? Será que é ele mesmo? Glória a Deus. Oh, aleluia. Creio que entraram desconfiados diante do rei, com a cabeça baixa, sem conseguir olhar para Daniel. O que será de nós agora? Deus confunde o inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. E o rei agora muda a sentença e diz: a cova que vocês cavaram para ele, quem vai cair é vocês. E manda que alguém, os seus soldados, pegue aqueles homens e lance na cova dos leões. Antes de chegar embaixo, foram estraçalhados. Deus deu o livramento e tirou da cova para se entrar no palácio. Glória a Deus. Tudo isso em decorrência de uma vida de retidão. Se você quiser sentar no palácio, entrar no palácio de Deus, onde está sentado junto com Cristo para julgar as nações. Seja firme e constante. Sirva a Deus continuamente. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Se espere em Jesus. Aleluia. E em quem tem testemunho que é referência. Louvado seja Deus para conseguir chegar lá. Daniel se assentou junto do rei no trono. E nós iremos se assentar com Cristo para julgar as nações, junto com Jesus, se conservarmos a nossa vida de retidão, de obediência e fidelidade. Iremos ver aquilo que o olho ainda não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem que está preparado por Deus para todos aqueles que forem fiéis. Você imagina o gozo, a alegria de Daniel quando passou toda aquela tempestade, quando viu seus inimigos indo para a cova, e se vê ali agora diante do rei, sentado junto ao rei.
como primeiro-ministro, o gozo, a alegria e a repercussão que teve o testemunho de Daniel, porque todos conheciam a situação, todos sabiam que veio jogar na cova. Ninguém estava alheio a esse acontecimento, a situação de Daniel. Era um decreto baixado pelo rei para todos. E quando ele quebrou aquele decreto, todos ficaram sabendo também. Mas depois da notícia, os repórteres, os correios, tiveram que espalhar as novas em Babilônia. Que Daniel, cativo em Babilônia, que tinha sido colocado na cova dos leões porque orava ao Deus do céu, agora estava sentado na cadeira junto com o rei no trono, com o anel no dedo e ocupando o cargo mais alto em Babilônia depois do rei. Era Daniel. É o que Deus faz com quem anda em retidão diante dele. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe nada atrapalhar a tua jornada, a tua caminhada. Mesmo que esteja passando por provações, tentado muitas vezes a transgredir, a entristecer a Deus, o Espírito Santo, rejeite e despreze, mas mantenha as suas vestes alvas. A Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Não deixe que nada venha ofuscar a tua luz, a glória de Deus que está em ti. Louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Eu creio que Deus tem um milagre para a minha vida e para a sua vida também nessa noite. Estamos vivendo tempos difíceis, meus irmãos, da igreja aqui na terra. Jesus está voltando. Você olha nas manchetes, você vê cada coisa terrível, que você fica desaflito, angustiado. O pecado se multiplicando sobre a terra. Coisas terríveis acontecendo, sinais que Jesus está voltando. Temos que estar olhando para cima, como diz o hino. Levantar os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. Levantai os vossos olhos para cima, porque o Rei está voltando. Nós vamos orar a Deus. E depois o irmão solta aquele playback aí, número 16, para cantarmos esse louvor. Primeiro vamos orar, depois o irmão solta o playback. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, a Deus. Você quer um milagre nesta noite? Oh, que canto e arabastura, eu creio que Deus tem um milagre. Eu creio. Há um tempo atrás, minha esposa estava com um tumor debaixo do seio, muito estranho, muito vermelho, estava bem esquisito. E nós fomos pregando ali em Vila Lucinda, e no final fizemos a oração para Jesus curar os enfermos. E vários irmãos vieram à frente, minha esposa também veio à frente. Não se veja como Deus é sábio. E oramos ali aquela noite, e Deus operou o milagre. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. O milagre foi operado ali, mas só foi manifestado depois. Sabe quando? Porque Deus é sábio. Se o tumor estourasse ali, ia ser uma correria. Oramos, fomos para casa. Quando chegamos em casa, que ela abriu a porta, o tumor estourou. Veja como Deus é sábio. Deus é maravilhoso. Deus operou um milagre ali, mas foi manifestado na casa. Aleluia. Aleluia. Secou até hoje. Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz milagre. Então vamos orar. Se você precisa de um milagre,
Deus pode operar se o milagre que você precisa for um caso que não pode ser manifestado aqui e agora. Pode ser que você chegar na sua casa. Deus pode operar aqui e dizer que acabou, isso não existe mais. Já é dar a sentença de interromper a ação do mal, mas permitir que o milagre se manifeste lá na sua casa, ou lá no seu trabalho, ou no decorrer da semana, não sei. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Eu sempre lembro, meus irmãos, que essa igreja aqui é uma igreja que tem fé. Uma igreja aqui onde Deus operou muitos milagres. Vocês param a pensar e relatar nas terças-feiras de doutrina, quando nós orávamos pelas pessoas enfermas. Eu lembro até hoje como as minhas mãos adormeciam quando começavam os irmãos. Cultos abençoados, cultos gostosos. Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus todo-poderoso, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado e querido, ó Deus, nós oramos neste momento a Ti. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Tu conheces em particular a vida de cada um, que se passa com cada um, meu Deus. O Senhor é um Deus que pode operar milagre, fazer proezas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha para o teu servo nesta noite, para a tua serva, e opera um milagre nesta noite para a tua glória, curando a enfermidade, neutraliza a ação do mal. Entra com a providência divina, ó Deus. Tu és o Deus todo-poderoso, o médico por excelência. Dai vitória a este irmão esta noite que está passando a provação, a dificuldade. Coloca hoje um basta, um fim nesta tormenta. Coloca hoje, ó meu amado Pai Santo, um ponto final. Firma o milagre, a cura, a libertação e a solução do problema. Pode soltar o playback, fique de pé, meus irmãos.